Senhoras e senhores, será que o hype está acabando? Será que ele não era tão bom quanto a gente esperava? O que está acontecendo com Victor Wembanyama e por que o San Antonio Spurs não consegue ganhar jogos? Esse é o tema do vídeo de hoje, então senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Começando falando sobre Victor Wembanyama. O Wemby dentro de quadra, a gente já viu do que ele é capaz, as jogadas malucas, todas aquelas jogadas dentro do garrafão na qual ele consegue pegar a bola muito alta e finalizar, ou se não, finalizar de forma que a altura dele combinada com a envergadura proporciona essas jogadas impressionantes que ele pega uma ponte aérea praticamente um pouquinho depois da linha do lance livre e consegue finalizar ainda. Ele teve vários momentos que a gente viu da capacidade e quão bom o Victor Wembanyama pode se tornar. Muito devido à habilidade dele com a bola na mão, a capacidade de arremesso, a capacidade de finalização, o quanto ele é habilidoso para evitar que roubem a bola e jogar na transição, combinados com a altura dele, que ele tem 2,25 m com aproximadamente 2,45 m de envergadura. Então, esses dois fatores combinados geram essa aberração que chamamos de Victor Wembanyama. Eu me peguei esses dias assistindo um pouco mais de um jogo do San Antonio Spurs e não foi tipo das melhores coisas que eu vi em quadra. Começando por o nosso mano Victor Wembanyama, que ele tá tentando muito jogadas individuais, ele sozinho, forçando arremessos, pegando a bola, pô, e às vezes arremessando contestado ali na meia distância. É meio que claro que combinado com a altura dele e a qualidade de arremesso que ele se mostrou no começo da temporada, ele vai conseguir ter um aproveitamento até que ok, mas tem vezes que a bola não cai e dependendo do quanto marcado ele tá, a bola também não vai cair. Tipo, é natural que um jogador que está em desenvolvimento, ele não consiga arremessar tão efetivamente todas as partidas, todas as posses, mas só que nos primeiros jogos do San Antonio Spurs, eles começaram com um recorde de 3 vitórias e 2 derrotas. Inclusive, 2 delas foram pra cima do Phoenix Suns do Kevin Durant, que estavam desfalcados do Devin Booker, do Bradley Beal, mas o Kevin Durant estava em quadro, isso não muda o fato. E uma dessas partidas, o Victor Wembanyama inclusive fez 38 pontos. E se a gente olhar neste exato momento, as estatísticas do Wembanyama, ele está com 19,3 pontos, com 9,7 rebotes, 2,7 tocos por jogo, 1,3 roubos e 2,6 assistências. Não são estatísticas ruins, são estatísticas muito boas, inclusive para um cara que é calouro, mas o problema está na porcentagem de aproveitamento. Ele tem 82,9% de lance livre, o que é extremamente bom. Ele tem 43,7% dos arremessos de quadra dos field goals, o que é mais ou menos bom. E tem 27,1% dos aproveitamentos de 3 pontos, o que é ruim. E o curioso é que essas estatísticas estão sendo construídas com ele simplesmente passando a maior parte do tempo forçando arremessos. Enquanto ele está nessa parte de desenvolvimento da maior capacidade de arremesso que ele tem na média e na longa distância, ele precisa de alguém que consiga criar esse espaçamento para que ele consiga ter as melhores oportunidades de fazer esses arremessos com o mínimo de marcação possível, o que não está acontecendo no San Antonio Spurs nesse exato momento. Se a gente olhar o outro concorrente direto com ele, que tá na verdade na frente dele na corrida para o nosso Rookie of the Year, que era o prêmio de calouro do ano, que é o Chet Holmgren, os aproveitamentos dele estão beirando ali os 50, 40, 90. Ele está sendo extremamente preciso, ele está com um aproveitamento extremamente bom. Por quê? Porque ele tem jogadores que conseguem criar isso para ele. Shai Gilgeous-Alexander, o Josh Giddey, o Under 18. O time do OKC já está no final desse período de rebuild e está conseguindo criar esse espaçamento e o Chet está respondendo com bons aproveitamentos. Já o time do San Antonio Spurs não está conseguindo fazer isso ofensivamente. O roster do San Antonio Spurs tem alguns jogadores que podem se desenvolver para ser bons jogadores. Inclusive eu vejo potencial em vários players ali. O Zach Collins eu acho que é um bom pivô. O Keldon Johnson eu acho que é um bom ala. Nosso mano Davion Vassell eu acho que ele é um bom ala armador. Agora o problema tá sendo na armação. Eles não têm um armador de ofício. E mano, o Victor Wembanyama precisa de um armador de ofício, um cara que arme o jogo. E o que caracteriza um cara que arme o jogo? O cara tem que ter uma capacidade boa de pontuação para poder fazer com que a defesa foque nele na hora de jogadas em dupla, e o cara tem que ter uma boa visão de jogo para passar a bola. E é aí que entra o segundo ponto desse vídeo, o nosso querido Greg Popovich e o roster do San Antonio Spurs, como ele está sendo aproveitado. Deixando de lado um pouco o Wembanyama e o aproveitamento dele que está abaixo do esperado, e muito se dá também a pressão, a mídia, a toda a expectativa que o público e todos têm ao redor dele para que ele seja um cara produtivo, para que ele faça 25 pontos por jogo, o melhor draftado do draft de 2023 e tudo mais, toda essa conversa. Tirando isso de lado, colocando agora numa visão geral do time do San Antonio Spurs, a gente tem duas opções de armação aqui. Uma que é o Trey Jones, que é o irmão do Tyus Jones. Tyus Jones, que é um armador, inclusive, que eu gosto muito, já comentei com ele aqui no canal. Na época que o Ja Morant tomou aquela primeira suspensão, foi ele que segurou as pontas
pontas lá no Memphis Grizzlies, agora ele tá lá no Washington Wizards. Ele é um cara que eu, inclusive, acho que ele poderia ser uma primeira opção nesse time se ele viesse a parar no San Antonio Spurs, mas quem tá lá no San Antonio Spurs é o irmão dele, o Trey Jones. E, mano, quando o Trey Jones joga de armador, o Victor Wembanyama e o time num todo é melhor aproveitado. Ao invés disso, o nosso mano Greg Popovich está tentando explorar e fazer um teste com Jeremy Sochan, que é um power forward, colocando ele de armador. Assim, é uma coisa a gente ver o nosso querido LeBron James jogando de armador, né? Ele que é um cara small forward, depois teve uma época ali no Miami Heat que ele tinha momentos da partida que ele jogava de power forward, muito por conta da força física dele, e hoje em dia ele foi desenvolvendo mais esse lado de armador e ele é um excelente passador, por isso que ele consegue fazer esse tipo de jogada. Agora, o que o Greg Popovich tá fazendo é tirar um cara que é instintivamente, desde o começo da carreira dele, power forward, diretamente para armador. Pode ser que ele, para um power forward, Jeremy Sochan, consiga ter uma boa visão de jogo para passar a bola. Agora, para ele jogar estritamente armando, ele sendo o primeiro jogador a criar a jogada, ele não é esse cara. Ele não tem a habilidade de drible, de espaçamento da quadra, como um armador precisa ter para poder executar isso, e ele ainda não tem a visão de jogo para passar a bola como um armador precisa ter. Alguns momentos da partida do San Antonio Spurs, eu via que o Jeremy Sochan às vezes batia a bola ali em direção ao canto esquerdo ou canto direito ali naquelas wings, né, nas laterais ali em diagonal pro aro, e ao invés de tentar criar uma jogada em dupla pra soltar no Victor Wembanyama embaixo do aro, às vezes quando ele tava sendo marcado por um jogador menor, o Jeremy Sochan não via, e tipo, não é culpa dele, é que ele não é acostumado a ver esse tipo de situação o tempo todo. Ele não via essa oportunidade de passar a bola ali pra conseguir chegar até o Wembanyama, pra ele aproveitar melhor do cara, e acabava passando tipo pro Zach Collins no pick and pop pra 3, tá ligado? Então você vai preferir explorar do melhor que o Wembanyama tem, que é a altura, pra jogar perto do garrafão, ou passar a bola pro Zach Collins arremessar pra 3, um cara que tem quase 30% de arremesso pra 3. Não faz sentido, sabe? E esse é o tipo de competência que o Jeremy Sochan ainda não tá tendo. Além de alguns turnovers bobos, além de perder a bola na transição, tá ligado? Além de algumas situações que ele força a jogada, ele não consegue a finalização, porque o instinto dele como power forward é finalizar no aro, e ele vai passar a bola, às vezes de última instância, se livrar pra um passe na linha dos 3 pontos, e ele erra o passe e eles acabam perdendo a bola. O Jeremy Sochan tá com 1.7 turnovers de média, o que é bem alto, mas não é mais alto do que os 3.5 turnovers do Victor Wembanyama, justamente porque o Wembanyama tá precisando criar esse espaço ele mesmo, e às vezes a defesa acaba dobrando a marcação nele, porque sabe que não vai ter alguém pra armar o jogo pra ele, ele vai ter que tentar criar o jogo sozinho. Ele procurando às vezes uma opção de passe, demora muito com a bola na mão, chama a dobra. Aconteceu isso várias vezes no jogo contra o New York Knicks que eu assisti, por exemplo. E o Jeremy Sochan, voltando pra ele, tá com 11,6 pontos por jogo, 5,5 rebotes e 4,4 assistências. E pra que ele consiga dar mais assistências, ele precisa primeiro ter uma capacidade de pontuação ele por ele mesmo, apenas recebendo um corta-luz e saindo na transição, conseguindo pontuar mais pra poder fazer com que ache mais brechas na defesa para ele poder aumentar o número de assistências dele e jogar melhor. Para isso ele também precisa desenvolver mais habilidade com a bola. Então por isso que eu acho que o maior calcanhar de Aquiles desse time do San Antonio Spurs está sendo a posição de armador, com esse experimento do nosso mano Greg Popovich em colocar o Jeremy Sochan diretamente da posição 4 para a posição 1 desse time. Obviamente que o time fica melhor defensivamente. Você colocar um power forward que leve a bola de um lado pro outro da quadra e colocar ele para defender o armador, ele sendo rápido e forte o suficiente para defender o armador, automaticamente as trocas ficam mais fáceis. Você vai jogar contra um time que muitas vezes vai estar mais baixo que o seu, então a quantidade de rebotes que o seu time pega é muito maior, mas o problema é realmente que não consegue aproveitar no ataque. E aqui algumas estatísticas de aproveitamento de true shooting. Pra quem não sabe o que é true shooting, é tipo arremesso de verdade traduzido, tá ligado? Que ele pega todas as competências de arremesso, eles não separam por estatísticas, tipo 3 pontos, aproveitamento e lance livre. Ele pega tudo e divide pela quantidade de aproveitamento que o time conseguiu pontuar no ataque, tá ligado? Como se não tivesse distinção de como pontuou, apenas a pontuação. Esse é o true shooting, tá ligado? O true shooting do time com Jeremy Sochan de armador e o Wembanyama de power forward é de 51%. O true shooting do Trey Jones com o Wembanyama, o Trey Jones que é armador jogando de armador, é de 62,2%. Então o número de posses em que o time consegue pontuar com o Trey Jones ao invés do Sochan é muito maior, cara. Só que a gente tem que lembrar que tem um cara que renovou por 5 anos com o San Antonio Spurs, que é o Greg Popovich, que ele sempre se renova. Então pode ser que agora o time esteja passando por esse problema de 12 derrotas consecutivas, tá toda essa problemática em cima do time, mas isso é temporário. O nosso mano Greg Popovich, ele é muito inteligente. O cara ganhou o primeiro título, ele se nomeou como, ele se autonomeou, isso até que é engraçado na história do San Antonio, que ele demitiu o atual técnico e ele falou, eu agora sou o técnico. Ele era o diretor executivo de basquete geral ali do San Antonio, e aí ele ganhou o primeiro título dele 3 anos depois, em 99, ganhou outro em 2003, eu acho, ganhou outro em 2005, ganhou outro em 2009, ganhou outro em
2014. Então, mano, todos os títulos que ele ganhou, ele veio se modificando com o tempo. O mesmo basquete que o San Antonio Spurs jogou em 99 não foi o mesmo que eles jogaram em 2014. O time foi se modificando. Ele primeiro jogou ali mais dentro do garrafão, quando ele tinha dois jogadores grandes, extremamente talentosos, que era o David Robinson e o Tim Duncan. Depois, começou a jogar um pouco mais no pick and roll e tinha um jogador mais de arremesso vindo do banco de reservas, que era o Manu Ginobili, com o Tony Parker e o Tim Duncan jogando em pick and roll. Depois jogou com jogadores mais baixos e mais arremessadores para espaçar mais a quadra, para o Tim Duncan jogar melhor ali perto do garrafão, que foi aquela época que eles jogaram com o Danny Green, com o Kawhi Leonard e tudo mais. Então ele é um cara que consegue se reinventar. Se ele tá testando o Jeremy Sohan na posição de armador, é que tem alguma coisa aí. Ele não ia fazer isso à toa. E por mais que esteja com um resultado negativo, isso é temporário. O time está numa grande rebuild, que a primeira peça principal que chegou para esse time foi o Victor Wembanyama. Então pode ser que agora eles não estejam com os melhores roster, com o melhor elenco possível em volta do Wembanyama para tirar o melhor proveito desse time, mas é um time que está em total reconstrução e tá dando chances para uma rapaziada que às vezes foi escolha baixa de draft, uma gurizada que tem potencial para se tornar um bom jogador, não uma super estrela, mas bons jogadores. Eu realmente gosto do Zach Collins, eu gosto do Keldon Johnson jogando de ala, eu gosto do David Vassell jogando na 2, eu gosto do Trey Jones jogando de armador e eu gosto também do Jeremy Sohan jogando de power forward. Então eles têm um time que está em teste, está em rebuild. Pode ser que eles vão ficar muito ruins ainda por mais uma ou duas temporadas, até que esse time realmente consiga as melhores peças para encaixar um estilo de jogo ao lado do Victor Wembanyama, que é a peça principal que chegou agora no draft 2023 para o rebuild dessa equipe. O que mais é falado é que o Victor Wembanyama tem um potencial para ser um estilo Nikola Jokic da vida, podemos colocar ele nesse calibre assim, por questão de competências e habilidades. Então, com o decorrer do tempo, a gente tem que lembrar que o Nikola Jokic, draftado lá em 2014, demorou 9 anos para ele poder ter o rendimento que ele tem hoje, ele ser o Nikola Jokic que a gente é hoje. Então não espere que em apenas um quarto, um terço de primeira temporada de NBA, o Victor Wembanyama junto com o San Antonio Spurs vai trazer esse resultado de imediato. Mas realmente eu atribuo essa quantidade de derrotas consecutivas aos experimentos do Greg Popovich, ligados a um roster que não está 100% preparado para ser o melhor dos elencos nessa temporada de 2023-2024. Então só para finalizar, vamos ver alguns lances do Sohan aqui, ó. Por exemplo, ele cobrando fundo bola, gerando um turnover. Aí logo em seguida temos outro ponto aqui, quando ele recebe a bola aqui no mão a mão e ele vai para finalização e erra uma bandeja. Isso aí ele não pode, esse tipo de coisa ele não pode errar. A outra jogada aqui, ó, essa hora, onde o Victor Wembanyama tá no mismatch com o Giannunobi, só que ele hesita na hora de fazer o passe e aí passa a bola errado e o Scott Barnes consegue roubar a bola e mais um turnover forçado. Aqui, ó, nessa jogada é muito interessante que ele rouba a bola no passe errado do Grayson Allen. Ele vai no contra-ataque e ele perde a bola sozinho. Isso aqui é inacreditável, ó. Pô, tá vendo? Esse tipo de coisa que não pode acontecer. Ele vindo na transição, mais uma vez o Wembanyama aqui no mismatch, ele hesita na hora de passar a bola, ele tenta cruzar a bola lá pro outro lado, ele tava sendo marcado pelo Bruce Brown aqui, mano. Cara, aqui era a jogada perfeita pro Wembanyama jogar. Ele tentou ver essa bola aqui pro outro lado pro Keldon Johnson e olha onde é que a bola foi parar, mano, lá na arquibancada, ó. Mais uma vez ele nesse outro lance, deixa eu voltar um pouquinho aqui o vídeo. Ele nesse outro lance tentou fazer um passe pro Victor Wembanyama que tava sozinho, mas olha onde é que o passe foi parar. Tá ligado? É esse tipo de coisa que um armador da equipe do San Antonio Spurs não pode deixar. Olha isso, cara. Olha esse passe cruzando de um lado pro outro com um cara marcado, tá ligado? Nos momentos finais do jogo, o jogo quase decidido, tanto que ele roubou a bola aqui, o Scott Barnes já pediu timeout, mano. Ó, mais uma jogada dele aqui, ó. Ele recebe a bola como primeiro passe, recebe o corta-luz do Victor Wembanyama e ele vai tentar, a ponte aérea que ele vai tentar pro Wembanyama é o Wembanyama sendo marcado por 3 jogadores ao mesmo tempo, sendo o Batum, esse cara aqui é o Plumlee, né? E o Westbrook, mano. Isso aqui ia dar errado de qualquer jeito, mano, tá ligado? É complicado, mano. Então essa adaptação do Sohan tá sendo lenta e eu acho que vai demorar um pouco ainda pra acontecer, ó. Mais um turnover forçando bola. Então eu acho que esse tá sendo o maior defeito ainda, volto a reforçar, desse time do San Antonio Spurs. Então, minha rapaziada, qual que é a opinião de vocês a respeito do Victor Wembanyama e do time do San Antonio Spurs nesse início de temporada extremamente fraco? Acho que mais fraco do que os torcedores do San Antonio Spurs esperavam. E, manos, eu acho que esse time tem muito potencial pra crescer, eles têm muito tempo ainda de desenvolvimento, tem várias escolhas de draft pelas trocas que eles fizeram, tem escolha do Chicago Bulls por causa da troca ainda do DeMar DeRozan, tem escolhas ainda da troca do DeJounte Murray pro Atlanta Hawks. Então, acho que esse time ainda vai ter algumas temporadas ainda de hell, assim, de aproveitamentos muito abaixo.
talvez não pra ser o último colocado, mas isso faz parte dos testes que o Greg Popovich está fazendo com o elenco e vai demorar pra eles poderem se desenvolver mesmo. Então deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre o elenco, sobre o Victor Wembanyama, sobre o que tá acontecendo com o San Antonio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo e gostou do conteúdo, pra você receber mais conteúdos como esse. E ainda ativando o sininho, você recebe tudo em primeira mão, demorou? Eu te vejo no próximo vídeo, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Até a próxima e falou!